Alô pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver algumas questões da lista de exercícios de cordados. Se tiverem alguma dúvida, coloquem no fórum da monitoria e alguém vai ajudá-los. Vamos lá. A primeira questão é da Universidade Estadual do Maranhão, de 2013. Segundo um estudo recente, paleontólogos britânicos e canadenses rastrearam as origens dos seres humanos e de outros vertebrados a partir do fóssil que nadava nos oceanos há 500 milhões de anos. Uma nova análise de fósseis determinou que o extinto Pikaia gracilens é o membro conhecido mais primitivo dos cordados, que inclui os descendentes atuais, conhecidos como peixes, anfíbios, aves, répteis e mamíferos. Com relação a esse grupo de animais atuais, as características típicas durante o desenvolvimento embrionário são as seguintes. Relembrando essas características, nós temos o tubo nervoso dorsal, o que já elimina as alternativas A, B e D, a notocorda e a cauda muscular pós-anal, o que elimina as alternativas D e E, que fazem referência a uma cauda anal, que não é o caso. Olhando dessa forma, já chegaríamos à resposta correta, que é a letra C. Mas é interessante analisar alguns pontos dessa questão. Primeiro, nós vamos falar da coluna vertebral, presente nas alternativas D e E. Apesar de ela ser uma característica que aparece no filo dos cordados, nós temos que ela só vai surgir bem mais adiante, nos vertebrados, estando ausente nos protocordados e nas feiticeiras, de forma que ela não pode ser considerada uma característica típica de cordados. O outro ponto são as fendas faringianas. Como eu mencionei na aula teórica, essas fendas surgem ainda nos hemicordados, mas ela é comumente tratada como uma característica típica de cordados em livros didáticos, e vocês vão ver isso em várias questões, como é o caso dessa. Além disso, o termo fendas branquiais é uma outra forma de se referir às fendas faringianas, mas assim nós enfatizamos a função respiratória que elas têm em alguns organismos. A questão menciona ainda fendas laringianas. Essa estrutura não existe em cordados e, sinceramente, eu nunca ouvi falar sobre isso. Com isso em mente, nós vamos confirmar a alternativa C como correta. Tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas faringianas e cauda pós-anal. A próxima questão é da FGV. O filo dos cordados compreende 4 subfilos: hemicordados, urocordados, cefalocordados e vertebrados. Os 3 primeiros são costumeiramente agrupados sob designação de protocordados. A notocorda existe. Antes da resolução, uma observação. Os hemicordados já foram considerados um subfilo de cordados, mas agora são classificados como um filo à parte. Então, os protocordados são os urocordados e os cefalocordados. Agora, voltando à questão, se vocês se lembram da aula teórica, nós vimos que a notocorda é uma estrutura que está presente em pelo menos um estágio da vida dos cordados, mas ela possui vários destinos. Nos urocordados, elas estão restritas à fase larval, sendo perdidas durante a metamorfose para o adulto. Nos cefalocordados, ela permanece durante toda a vida e se estende por todo o corpo do animal. Já nos vertebrados, ela está presente somente durante o período embrionário. A alternativa que melhor corresponde, então, é a C, nos embriões de todos os cordados e no estágio adulto de apenas alguns protocordados. Em seguida, uma questão da UFV de Minas Gerais. O filo cordata agrupa exemplos de organismos bastante diversificados. Entretanto, seus representantes apresentam algumas características morfológicas em comum, pelo menos em alguma fase do desenvolvimento. Das características abaixo, aquela que não é comum a todos os cordata é: letra A, fendas branquiais. Correto. Todos os cordados possuem fendas branquiais ou faringianas pelo menos em um estágio da vida. B. Tubo nervoso dorsal. Também está correto. C. Notocorda. Também está certo. D. Respiração pulmonar. Isso é incorreto. Cefalocordados e urocordados não possuem pulmões, bem como os peixes. E letra E. Celoma. Também está certo. Vimos que todos os animais desde nematelmintos eles já apresentam celoma. Por último, uma questão da UFRN, que diz o seguinte: a notocorda é um cordão de tecido conjuntivo que representa a primeira estrutura de sustentação do corpo de um cordado, podendo persistir, alterar-se ou desaparecer nos adultos. Pode-se afirmar que a notocorda nos vertebrados ela é bastante parecida com uma questão anterior, mas dessa vez ela pede o destino da notocorda especificamente nos vertebrados. E como a gente já viu, ela está presente apenas nos embriões e é substituída pela coluna vertebral, o que equivale à alternativa B, é substituída pelo progressivo aparecimento da coluna vertebral. Eu vou finalizar essa correção por aqui, e como eu falei no início, caso tenha alguma dúvida sobre as questões que não foram resolvidas ou até mesmo sobre alguma coisa que eu falei durante a correção, vocês fiquem à vontade para perguntar no fórum da monitoria. Até a próxima!